professor Arilho e vou acompanhar você em seus estudos. Se você gosta dos cursos da plataforma Maestros Classes Online, vai adorar os nossos mini-cursos. Aqui vamos compartilhar diversos projetos para que você possa desafiar seus conhecimentos e ir além dos seus estudos. Vai encontrar todos os materiais em vídeos, áudios e roteiros de estudos para assim possa estudar por completo. São projetos de empreendedorismo, de marketing e administração, proporcionando testar seus conhecimentos em diversas áreas e começar a construir o seu próprio portfólio. Ao longo dos vídeos, vai encontrar dicas para que você tenha um direcionamento aos seus estudos, além dos vídeos explicando como fazer o download do material e também a organização da plataforma antes de iniciar os seus estudos. Poderá ver cada curso completo para que você possa comparar o conhecimento adquirido e ver o que pode aplicar em seu dia a dia. Tenho certeza que esses mini cursos vão ser um grande diferencial para os seus estudos e sua carreira, te ajudando a dar um passo além e também poder construir um portfólio rico para que você tenha mais chance no mercado de trabalho. Então, te encontro ao longo dos vídeos. Um abraço e até lá! Boa noite aí, Antônio. Boa noite, Lauren, Gláucia, Ramon, Márcio, Juan, Charlene. Sejam todos bem-vindos para a última unidade da nossa disciplina Contabilidade Geral. Espero que todos estejam bem. E é isso aí. Então, boa noite a todos e vamos para essa apostila. Eu acredito que a gente não vai demorar muito nela, que só tem 2 tópicos, mas qualquer coisa, eu vou estar de plantão aqui até às 9h30. Então, se vocês precisarem de alguma coisa depois da aula, bem tranquilo que a gente vai estar online, beleza? Show! Então, a gente vai ver nessa unidade 3 a escrituração contábil e as operações de compras e vendas de mercadorias, como a gente já vem vendo ao decorrer das unidades anteriores. Na escrituração, a gente vai ver o que é estruturação. Vamos ver como que ela vai efetuar os registros contábeis ao decorrer. Dentro desse contexto, desenvolver um pouco sobre o livro, as utilizações para a área contábil de escrituração. Quem já trabalha mais na área, claro que tem um domínio muito maior dessa parte de escrituração do que as outras pessoas que não têm muito envolvimento. E como eu falei, isso é mais uma área terceirizada das empresas, que é a área contábil mesmo. Então aqui é para a gente ter uma ideia como que funciona esses procedimentos dentro da contabilidade. Primeiros livros, e aqui eu vou passar um pouquinho os nossos principais livros utilizados na contabilidade. Hoje, posso dizer, são os livros diários e o livro Razão. O diário é um livro obrigatório pela legislação comercial, hoje no Brasil. Por ser obrigatório, o diário está sujeito às formalidades legais, extrínsecas e extrínsecas, e tem as outras modalidades porque da sua obrigação. As formalidades extrínsecas, que seria isso, conhecida como externas, e descreve que o livro diário deve ser encadenado, armazenado, folhas numeradas em sequência, ele deve conter termos de abertura, de encerramento, o registro do comércio junto com o CNPJ e deve ser autenticado. Cartório, nos registros de comércio, as formalidades já intrínsecas, que elas são chamadas de internas, que é o inverso da externa, que propõem que a escrituração do diário deve ser completa em português, em moeda nacional, em reais, por ordem cronológica do dia, mês, ano, tudo certinho de cada lançamento, sem intervalos em branco e nem entrelinhas, muito menos rasura para que ela possa ser válida, porque pode haver infração, alguém que queira lançar algo naquele espaço disponível, por isso que eles dizem para colocar exatamente como está ali para que ela seja validada. E por que não aceitam a rasura? Porque pode ser que as pessoas estão trocando as informações. Ele relata que não pode. A gente vai ver aqui o modelinho enquanto a gente continua relatando aqui sobre ela para que vocês
vocês possam ver os termos que fica tanto no início ou no final do livro. O livro diário tradicional pode ser de outras formas, por exemplo, outros exemplos, por fichas contínuas em forma de sanfona, soltas, pode ser avulsas, são obrigadas a adotar o livro próprio para inscrição de demonstrações financeiras. Os termos de aberturas de encerramento, como a gente está vendo aqui na imagem, deve ser transcrito de que forma? Na primeira e na última página do livro diário. Então, eles vão colar, geralmente, lá no livro diário, isso no início e no final, para que eles possam ter uma ideia de quando foi o início e o término das atividades, para o contador consiga um melhor controle. Contém o presente livro, aí as pessoas vão preenchendo conforme as orientações, assim a gente vai seguindo o nosso relatório. Depois a gente vai falar um pouquinho no subtópico 2.2, que é sobre o livro Razão, e agora um pouco mais profundo sobre ele. O livro Razão é um livro que tem uma grande utilidade para a contabilidade em geral, é o que eles mais utilizam. É obrigatório a partir do ano de 1991, isso conforme o artigo 14 da Lei 8.218, que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, elas deveriam manter as ordens do livro da razão social, né? O livro de razão prevista na legislação. Ainda tem a escrituração, ele deve ser individualizado, que de acordo com o inciso 2 do artigo 6, a instrução normativa da Receita Federal de 2007, ela apresenta os livros digitais em relação aos períodos posteriores, de 31/12/2007, sobre a obrigatoriedade de escriturar o livro razão ou fichas utilizadas para resumo tal por conta de subcontas ou os lançamentos efetuados nesse diário. Esse diário também ele serve para quê? Caso ocorrer uma auditoria na empresa ou algo que, sei lá, a empresa pegar um incêndio, alguma coisa assim, destruir os papéis, geralmente o contador vai ter esse livro diário. Eu só não sei por quanto tempo exatamente que o contador fica em posse dele, mas é onde pode ter umas informações adicionais para ter uma ideia da vida da empresa, o que ocorreu, o que ele teve de estoque no início, no final do ano, passivo e ativo e todas as informações. Já ali no subtópico 3, que ele diz sobre o método de escrituração, quais são os que pode ser utilizado. O modelo das partidas dobradas, que se chama hoje em dia pela parte contábil, também pela Receita Federal. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Não há devedor sem que haja credor, e não há credor sem que haja devedor, sendo que cada débito corresponde a um crédito igual ao valor. Verdade, se não tiver devedor, quer dizer, não tem ninguém para receber. Precisa das duas partes para que isso ocorra. Para o lançamento contábil, os registros através dos lançamentos desse livro, o livro diário, né, que é chamado. As operações de que vai estar dentro dele ali, as notas fiscais, os recibos, contratos por um determinado tempo, informações relevantes que consigam ter um controle geral do passivo até do ativo da empresa, o que ela paga, o que ela compra de fornecedores, ela tem a obrigação de honrar, e também o que ela vende dos seus produtos e recebe, tira nota e tudo mais, então ela consegue fazer esse controle dentro desse livro. Então, como que é feito os lançamentos aqui do livro diário? É feito em ordem cronológica sobre as datas, como a gente já tinha comentado em cima. Tem que ser conforme é normal, né? Conforme você vai operando no dia a dia, você vai lançando elas a operação do dia, e assim depois do outro dia. E aí vai indo semana, mês, quinzena, semestre e anual. Então vamos ver como faz o lançamento do livro diário de uma empresa, ou a empresa X, na compra à vista. Deixa eu ver se eu tenho aqui um lançamento. A empresa, ela compra à vista um veículo com a nota fiscal com o número 486, com valor de R$22.000. A gente vai ter o que dentro dessa nota fiscal? O local e a data da ocorrência contábil, que vai ser o fato onde aconteceu, não contábil, mas lá para a contabilidade isso é importante. A conta que vai ser debitada, esse dinheiro que vai ser, da onde vai sair esse dinheiro para pagar o carro, ou a conta ser creditada, se foi a empresa que vendeu o veículo e vai receber de um cliente ou de um outro fornecedor que fez o negócio, tem que informar essas contas, o histórico, decorrer de como que ele foi feito e o valor. Para que? De lançar a compra, verificar o local e a data da ocorrência do fato, por exemplo, a cidade, o dia, verificar o documento que foi emitido para essa operação, comprove a compra, o documento do automóvel, a nota fiscal da compra, registrado no cartório, toda coisa direitinha de compra e venda, documento que ele tem que arquivar. Exemplo, a nota fiscal que a gente tinha comentado lá com o número
486. Outro exemplo que a gente pode dar, a compra do veículo à vista, que indica o movimento de dinheiro sobre a empresa, o movimento de caixa. Também já no elemento 2, o carro. Identificar que carro seria, por exemplo, uma Fiorino. No elemento o veículo, vai registrar ele. Então, no elemento 1, a gente vai colocar o movimento que foi retirado, qual é a conta, informar. E no elemento 2, a marca do veículo, marcar o que foi essa compra. Que tipo de veículo foi? Foi uma caminhonete? Foi um carro particular para vendedor? Tem que discriminar isso. No plano de contas, devemos registrar dinheiro, será registrado pela conta caixa, como a gente já vai dar uma olhada, e o Fiorino na conta veículo. Aqui a gente está olhando aqui esse modelinho, ali em Dayal, 21 de novembro de 2010, o débito, o D de débito e o C de crédito, a gente está colocando essas variações que a gente está comentando aqui. Então, lá no veículo, que é no débito, está os 22, e depois no caixa, a gente lança os 22 que ou ele está saindo ou está entrando. No caso aqui ele diz, compra à vista de um veículo Fiorino Fiat, conforme nota fiscal 486, com a concessionária Gaúcha. Então ele está informando ali todos os dados, fica bem claro, bem direto, para que essa informação possa ser localizada com facilidade. Então preparar o histórico do problema, que seria o quê? Relatar o fato, o que aconteceu, onde aconteceu, de que forma foi, para esclarecer esse evento ocorrido. Outro exemplo aí que a gente pode usar, a compra de um veículo Fiorino, na marca Fiat, como está na nota fiscal, coloca lá o número dela, 486, da concessionária Gaúcha. Fica beleza. Temos que observar o quanto ela vai ser debitada, qual conta vai ser creditada. Vão ser duas contas diferenciadas para que possa entender. Aí vai ter uma para débito e outra para crédito. Exemplo da empresa recebe o veículo e dá em troca o quê? O dinheiro. Seguindo o nosso raciocínio desse exemplo, a gente vai identificar a conta que vai ser debitada aqui, que é a conta do veículo. Por quê? É um bem que ele está entrando no patrimônio da empresa. Então é um ativo. Fiorino registrado com a conta do ativo como veículo, aumentando o ativo também da empresa. A empresa está sendo mais valorizada porque ela está tendo mais bens, mais imóveis e movimentação de crescimento. Agora vamos ver a conta ser creditada. Conta caixa, por quê? Porque está saindo dinheiro da empresa. Logo, o que vai acontecer? Vai diminuir o ativo, que ela está tirando dinheiro de caixa para adquirir um veículo. No 22 do veículo, débito, e do caixa, crédito. Fórmulas de lançamento contábeis. No exemplo, tivemos uma conta debitada e uma creditada. Pode conter mais de uma conta debitada, não precisa ser só uma, ou mais de uma creditada. A primeira que a gente temos uma conta devedora e uma conta credora. Vou passar aqui um outro slide para que a gente possa ter uma ideia do nosso raciocínio. Então, como a gente vê, tem uma conta devedora e outra credora. Aqui a gente tem um valor de 2.000, que a gente já vai falar do fornecedor e do banco. Aqui na Fórmula 1, temos pagamentos de duplicata do fornecedor no prazo. Na segunda fórmula, é mais complexa, pode ter uma conta devedora, duas ou mais contas credoras, do exemplo que a gente já vai ver. Então, aqui a gente tem fornecedores, a empresa tal, passivo circulante, e o banco que vai movimentar essa conta, esse dinheiro, e vai ter ali o ativo circulante, porque ele vai estar em constância. Então, pagamento da duplicata, 555, ao fornecedor WZ com a emissão do cheque 123 do Banco do Brasil. Aqui fica as fichas que vão ficar dentro do caderno diário, que ele é bem fácil de ser localizado. É lógico, lá em cima vocês têm que colocar a data e o local. Nessa segunda fórmula, ela é mais complexa. Ela pode ter uma conta devedora e duas ou mais contas credoras. Como vocês vão ver aqui no início, tem um D, que é do banco de contas de movimento, e tem 2C, que um é o cliente e o outro para colocar o juro que a empresa está pagando referente à compra a prazo. Tem ali 5.100 e depois do outro lado os 5.000 mais o 100, que é o juros que se coloca separado. Aí recebimento da duplicata, 789, nosso cliente YZ com juros pelo atraso no pagamento. Seria essa aqui que é o exemplo, é o recebimento de uma duplicata em atraso acrescida de juros diário, beleza? Ou de juros de mora. Ainda temos aqui uma terceira, então essa terceira fórmula já seria
O inverso delas são duas ou mais contas devedoras e uma credora, o inverso da anterior. Você vai ver 2D, que é fornecedores e os juros, e depois vocês vão ver a conta de movimento do ativo circulante. Aqui a gente vai ter, no caso, 3.000 mais os 200 de juros e depois os 3.200 que sai do caixa. Ele utiliza pagamento fornecedor por vencimento com encargo monetário. Temos ainda mais alguma fórmula? Sim, a gente ainda pode acrescentar a quarta fórmula, ela dobrada, tanto dois credores como dois devedores. Não é muito utilizada, é mais complexa também, por isso que ela não é muito utilizada, do que as anteriores. Precisa de duas ou mais contas devedoras e credoras para que ocorra essa movimentação. Qual é o exemplo que a gente está fazendo aqui? Fornecedores, no valor aqui no passivo, 2.000, os juros 200 e depois no caixa os 1.000 do circulante e mais o movimento do ativo circulante, que é os 1.200. A última fórmula, que seria essa, é o pagamento de uma duplicata em atraso com incidência de juros de mora, ou diário, como a gente viu, sendo parte em dinheiro e parte mediante a emissão de um cheque ou de uma duplicata. Você consegue ver como que você possa lançar o pagamento como um todo, mas as formas de pagamento, mais de um. Você pode pagar uma parte em dinheiro, outra em cheque, outra em boleto e assim por diante. Então tem como você fazer isso introduzindo todas as três, a primeira, a segunda e a terceira, utilizada com mais frequência. A quarta já nem tanto, é um pouco restrita, que seria essa que a gente está aí ao fundo. Depois a gente tem a contabilização dos juros e desconto lá no subtópico 5, que diz que quando falamos de juros, pensamos em despesa, ou pagar com atraso. Quando a gente fala em juro, pensa não, porque geralmente né? Se a gente paga com atraso, geralmente vem aí um jurozinho, mas a gente tem que ver como que isso funciona. O que seria nesse caso aqui os juros e receita. Então assim, a receita pode ser considerado ali receita de juros ou de juros ativos para quem empresta, despesa. Pode ser de duas formas. Os juros passivos para quem toma emprestado esse dinheiro. Exemplo aí. Vamos fazer aqui um exemplo do João, que deve ao Pedro R$2.000 com vencimento para 10 de março. No dia 15, após o vencimento, João paga a Pedro e cobra aqui 1.150, sendo que desses 1.150, 150 são os juros pela demora do pagamento, que ele demorou, ele pegou lá os 2.000, ele vai pagar uma parte, mas ele não vai pagar só uma parte dividindo em duas. Ele vai pagar uma parte mais o juro pelo atraso. Quando pagamos juros, ocorre o quê? Despesa. E quando recebemos o juro, ocorre o quê? A receita. Então depende de que lado você está nesse contexto. Vamos dizer que se fosse a parte da empresa pagando o juro, como aqui despesa, comprou o carro fiado, foi pagar uma duplicata e ela teve que pagar o juro por isso. Agora quem está recebendo, quando recebe o juro, que é a concessionária que vendeu esse veículo para a empresa, ela está recebendo esse juro, que ela vai considerar como uma receita. Por exemplo, no pagamento de juros da despesa. Deixa eu achar ele aqui que eu vou mostrar essa parte no livro para vocês. E vou mostrar para vocês a minha tela aqui do livro, para que vocês possam acompanhar, possa falar da mesma língua. Aqui a gente tem a contas envolvidas no fato, que é a duplicata a pagar, que é de 3.000, o juro que ele está pagando, por isso que é R$90, o caixa ele não vai só ficar com 3.000, ele vai ficar com 3.000 mais o juro que vai finalizar 3.090. Sai do caixa então 3.090, sendo que 3.000 referente ao valor da duplicata, 90, e os juros do atraso. Os 3.000 é duplicata e o 90 é o juro dos atrasos. Caixa acreditado no ativo aqui ele vai sendo diminuído. Dos 3.000, que fica ali em duplicata a pagar, os juros de R$90 do passivo, que é a despesa, que é o juro, e entra no caixa os 3.090, como a gente viu que é pagamento do nosso fornecedor, a duplicata número 321, com juros pelo atraso. No recebimento dos juros da receita, a gente tem outro exemplo, que é o recebimento da duplicata. No recebimento de juros da receita, o exemplo, a gente pode ter o recebimento da duplicata 877, que o cliente Rita Maria, ou a cliente Rita Maria, no valor de R$2.000, com 5% de juros de atraso. Então, ela pagou esse duplicado com um pouco de atraso, vai entrar no caixa ali os 2.100, mais o juro, que é 100, e a duplicata, que é o valor real, o valor a receber, os 2.000. Então, recebimento da duplicata, 877, cliente Rita Maria com juros de atraso. Então, a duplicata a receber, o valor de 2.000,
em dinheiro, vai logo para o ativo, que diminui pela extinção do direito, porque já foi pago, então está tudo tranquilo, vai ser diminuído. Ele vai para o outro lado. Então, os juros ativos será creditado, que representa a receita da empresa, que será creditada. Com a conta caixa, será debitada no valor de 2.100, entrando no patrimônio, que vai aumentando no ativo. A gente vai ver mais alguns modelos adiante. Os ativos e os passivos, que seria isso? Eles estão sendo utilizados com os objetivos qualificando os juros de negativos ou de positivos. Depende do contexto, do lado da história de quem está, que a gente viu tanto a empresa comprando o veículo, quanto a concessionária vendendo o veículo. Então pode ser tanto negativo quanto positivo. Negativo quando a empresa está devendo, tem que pagar algo, as suas obrigações. E positivo quando está entrando dinheiro em caixa. A gente vai ver um pouco dos juros do ativo. Positivos, no caso, que seria entrando dinheiro em caixa, a favor da empresa que recebe os juros, que transforma em receita, que é uma coisa boa. E a gente tem aí os juros passivos, que a gente pode considerar nesse contexto como negativo, que a empresa pagou os juros tratando de uma despesa. Ainda a gente pode ter desconto obtidos concedidos, por exemplo, pagar um boleto bancário que ele vai vencer daqui a 120 dias, mas entrou um dinheiro em caixa para ativo um ativo e você tem um desconto bom para pagar essa duplicata por estar antecipando o pagamento dela. Você pode receber um desconto bom para pagar essa nota fiscal, essa duplicata mencionada na empresa, no passivo. Então ele pode fazer uma liquidez e ainda ganhar um desconto. Quando nós ganhamos esse desconto aqui, a gente vai dar um exemplo. Então pagamos uma duplicata com o número de 25, como a gente pode ver ali, das Casas Bahia, no valor de R$1.000. Com desconto de 10%. Naturalmente, porque a pessoa deve estar pagando essa duplicata antes do vencimento e ela consegue ter um desconto bom. Depende tudo da negociação. Aqui é uma ideia fictícia só para o entendimento. Duplicatas a pagar e créditos, desconto obtidos e o caixa, cada um deles vão ali, devedor e creditor. Então, duplicatas a pagar, que não será debitada nesse de R$1.000, que é o valor das obrigações a serem baixadas. Os descontos obtidos serão creditados, que é os R$100, que corresponde duplicatas a pagar que vão ser debitadas no valor de R$1.000, como a gente pode ver aqui, que é o valor das obrigações a ser baixada da empresa, que ela pagou, ela não deve mais essa duplicata, então tem que ser baixada. Os descontos serão creditados, como R$100, correspondente ao valor da receita. Então ele entra, a empresa acabou ganhando esses R$100. Vai ser lançada como caixa, que será acreditado os 900 pela saída da importância desse caixa. Então de vez ali ser lançado R$1.000, vai ser lançado a saída do caixa 900. Porque ele teve o desconto. Quando nós oferecemos os descontos, no caso se eu fosse empresa, eu vou fornecer o desconto nesse exemplo. Então, descontos concedidos. Recebemos do cliente João Pedro uma duplicata no número 666 no valor de R$4.000. Com desconto a gente oferece ou dá um desconto a ele por ele estar pagando antecipado, 10% de desconto. Está vendo aqui o caixa, como fica, 3.600. Os descontos da despesa e lá no crédito os 4.000. Por conta duplicatas a receber vai ser creditada no valor de R$4.000. A conta descontos concedido vai ser debitada por 400. Valor do desconto na conta caixa vai ser debitado por 3.600, que é a importância recebida. Se tiver alguma coisa de pagamento de juros, de receita e despesa, passivo e ativo, descontos obtidos e descontos concedidos. Esse é o tópico 1. Tópico 2, a gente tem os inventários periódico e permanente. Sabemos que tem aí as empresas do setor industrial que têm as suas receitas através das vendas dos produtos fabricados. E já as empresas do setor comercial, suas receitas vêm da onde? Elas são pelas vendas ou pela revenda das mercadorias adquiridas através dessas indústrias, através dos fornecedores. Então, como vocês podem ver, é uma cadeia. Tem a indústria, tem o comércio e assim vai indo diante o consumidor e vai fazendo toda essa volta. Aqui dá para a gente entender esses dois modelos. A indústria, o lucro dela é através dos produtos que ela confecciona, que por sua vez, pelos seus representantes, vende para o comércio, onde ele não produz nada, ele só compra e revende para o seu consumidor final. Pode ser
Para o consumidor final, pode. Ainda pode ser para uma outra indústria, vendendo peças e coisa e tal, pode. O montante dela pode ser bem variável, mas para a gente entender, vamos manter esses dois. Indústria e o segundo segmento é o comércio. Você vai ver os resultados das empresas que compram e revendem essas mercadorias, como que elas contabilizam essa transição. Dois sistemas de controle de estoque, de apuração desses resultados. O inventário periódico, que é constante, e o permanente, que é aquele que ele vai fazer periódico, em vez em quando, e o permanente é sempre. Para a gente poder entender, vamos falar um pouco periódico. No final do ano, geralmente, algumas empresas colocam uma placa, não sei se vocês já perceberam ou já viram isso em algum lugar, escrito fechado para balanço. O que é esse balanço? Eles vão fazer a contagem do estoque que sobrou no final do ano, que eles vão iniciar o outro ano. A contagem é muito importante para eles finalizarem o caixa deles e começarem zerado, identificando a quantidade de mercadoria nos estoques, que dá o levantamento do inventário físico, que é a contagem dos estoques de mercadoria. Através deles, eles conseguem até orçar em valores quanto que eles têm em mercadoria e também a quantidade. Isso é muito importante para que a empresa possa elaborar o planejamento de janeiro e fevereiro, que é quando ocorre o início do ano. O sistema de inventário periódico é a contagem dos estoques, feita com duas finalidades, que é identificar o saldo das mercadorias em estoque, também a parte da quantidade, como a gente viu, e elaborar o balanço patrimonial. E a segunda determinação é o custo da mercadoria vendida durante esse período que está sendo encerrado, para eles terem uma ideia de quanto que eles iniciaram o ano e quanto eles finalizaram e ver se o estoque ele diminuiu, aumentou, se sobrou mais estoque que o ano anterior. Então serve para eles terem uma ideia de como foi a rotatividade do ano. Depois a gente tem um subtópico 2.1, que é a aplicação da fórmula do custo da mercadoria vendida, que é chamado de CMV, que é o que a gente vai relatar daqui para frente. Então vamos representar como CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que ela é feita da seguinte forma. A fórmula para que vocês consigam acompanhar o raciocínio. Aqui a gente vai ter a seguinte fórmula: é o custo da mercadoria vendida, que é representada pelo CMV, o estoque inicial da mercadoria, que é conhecido como EI. Aqui são as legendas das letras, vocês vão encontrar ao decorrer do livro. O C, que é a compra de mercadoria, e o EF, que é o estoque final das mercadorias. Dessas siglas a gente vai usar, essa aqui seria a nossa fórmula. O custo da mercadoria vendida, que é igual o estoque inicial de mercadoria mais a compra de mercadorias menos o estoque final da mercadoria. Ele vai encontrar o balanço desejado. Essas informações das quantidades dos valores comprados a gente pode ver através das notas fiscais e das compras de mercadoria. Ela vai estar no livro diário registrada, igual que eu mostrei para vocês ao decorrer da nossa aula e do nosso slide, que vai ter ali as informações, muito delas, né, ali a quantidade e o custo da mercadoria. Ela é um pouco mais elaborada do que essa que eu mostrei, mas a gente vai ver alguns exemplos. Então vamos aqui fazer um simulado. Suponhamos que uma empresa ABC seja constituída em 2007 com um capital de valor de R$5.000, sendo esse composto por dinheiro, R$4.000 em mercadoria e R$1.000 ou menos R$1.000. Suponhamos ainda que durante o ano que houve essa aquisição, ou seja, as compras das mercadorias, para que ela possa revender no valor de 3.000, que foi pago à vista, no final do ano ali do ano corrido, de 2007, vamos colocar de 31/12/2007, ela verifica que as suas vendas também realizadas à vista totalizaram R$4.000 e que existem ainda R$800 de mercadoria em estoque. Então, eles vão ver lá quanto que eles entraram com o seu passivo, com o investimento da empresa, e vão ver no final do ano quanto que eles têm dinheiro em caixa e mais dinheiro e mais estoque de mercadoria. Como eles estão fazendo o balanço, ela é mais direcionada às mercadorias de estoque. Para saber qual é o custo da mercadoria vendida, a gente precisa saber uma tabela inicial, o estoque inicial que eles iniciaram o ano, corresponde ao valor de R$1.000, e as compras durante o período, que era de R$3.000, ou em mercadorias, R$3.000, que era o estoque final de R$800 no período. A gente vai ter uma outra conta para acompanhar esse raciocínio, e é esse aqui. Ó. Então, valor inicial, mercadoria
e aqui o EF que a gente viu as iniciais lá em cima. Vou ver aqui, que é o estoque final da mercadoria. Depois a gente vai ver aqui como que ele vai descobrir o lucro. Pode ser calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula. Vamos ver a fórmula que é essa aqui. Então, o resultado da conta, de conta de mercadorias correspondente ao lucro bruto. Depois o V, que é receita obtida com as vendas de mercadorias, e menos o custo da mercadoria vendida. Consegue encontrar essa fórmula para encontrar o valor específico. Então temos aqui 4.000 menos 3.200, que vai sobrar 800. Depois dessa parte, a gente vai ver o subtópico 2.2, que é a contabilização pelo inventário periódico. Por exemplo, constituição da empresa. Agora eu vou passar um gráfico para vocês. Enquanto a gente vai conversando, vocês conseguem visualizar o pensamento. Então aqui a gente vai ter nesse exemplo. Constituição da empresa, vamos chamar dela ABC. Em 2010 foi constituída com o capital em dinheiro no valor de R$5.000, composto por R$4.000 em dinheiro e R$1.000 em mercadoria de estoque. Durante o ano, houve aquisição de compras de mercadorias para revenda no valor de R$3.000. Eles tinham lá R$5.000 em dinheiro, com esses R$5.000 compraram R$1.000 de mercadoria, ficou R$4.000. Depois desses R$4.000 eles investiram mais R$3.000 em dinheiro na compra de mercadoria, à vista naturalmente, e no final do ano, lá em 31, isso foi em 20/4. Lá no dia 31/12, quando estava terminando o ano, e eles iam fazer o fechamento, o balanço patrimonial, ele verificou as suas vendas que foram realizadas à vista, que totalizaram R$4.000. Então, eles compraram essas duas remessas à vista, não devendo nada para ninguém. Houve avaliação do estoque, em que concluiu que existia R$800 de mercadoria em estoque final, acompanhando o raciocínio do saldo, como vai ter o caixa, o capital, mercadoria em estoque, compra de mercadoria e as vendas. Com cada uma delas vocês se antenam do que a gente vai falando, mas a gente vai ver o passo a passo para que possa entender aqui um pouquinho melhor. A contabilização CMV, RCM e o resultado passo a passo. MV, que é o custo da mercadoria vendida, e do RCM, que é o resultado das contas de mercadorias. Então a gente vai usar essas siglas, mas para ficar mais claro para vocês. Vamos passar aqui essa tabela para outra, e enquanto a gente vai falando aqui dele. Transferir o valor dessa conta, da conta do estoque inicial, para o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, a débito, e a crédito na conta de mercadoria do estoque. Depois a gente vai transferir o valor da conta. Vocês reparam um pouco lá em cima que a gente vai começar a entender elas, porque eu vou falar, a gente está falando do primeiro quadro, CMV, lá em cima. Então agora a gente vai transferir o valor da conta compras de mercadorias para a conta débito da conta CMV e o crédito na conta de compras. Porém a conta compras ela vai permanecer com um saldo zero para eles iniciarem o ano. Depois pagamos o valor de R$800 do estoque final, ou pegamos, na verdade, não pagamos nada a ninguém, a gente pega esse valor do estoque que sobrou no valor de R$800 do final do ano e vamos lançar ele aonde? Na conta débito, no ativo circulante, que é o valor do estoque, para eles iniciarem o ano, entre o período de 31/12 de 2010 ao período 1/1 de 2011, que é ali o primeiro dia do ano que eles iniciam a contabilizar o outro ano. Então vai encerrar no final e iniciar no outro, com esse estoque de R$800 no ativo. Depois a gente lança a débito em vendas, a crédito aonde? Na conta RCM, em que valor? No valor de R$4.000. A conta de vendas, agora a conta de vendas continua zerada, porém a gente vai transferir o saldo da conta CMV, que é o valor de 3.200, para a conta RCM. Assim temos o saldo de 800 na conta RCM. É um pouco complexo, mas tem uma forma que é o RCM, que é igual à venda, no caso V, menos o custo da mercadoria vendida. Aí ela encontra esse resultado e o lucro bruto ou prejuízo da empresa. Deverá ser transferido para os 800, deve ser transferido para a conta resultados, que foi o débito da conta. Depois, não havendo outras contas a serem confrontadas, ele já fez todo o resultado, fez o balanço, viu que está tudo certinho, ele transfere o saldo de 800 para a conta resultado, para a conta do balanço patrimonial. Esse lançamento vai ser debitado na conta resultado e creditado na conta lucros, que vai estar embaixo, onde tem o 7.
Então, após esses lançamentos, a gente vai ver uma outra tabela. Então, após o lançamento terem sido efetuado todas as contas de resultados, elas ficarão com saldo zerado para iniciar esse período seguinte, o ano inicial da indústria, do trabalho, das confecções de novas mercadorias ou da rotatividade. Tem o ativo circulante, disponibilidades, o caixa 5.000, o estoque mercadoria 800, vai totalizar os 5.000 em caixa mais 800, 5.800. E lá o passivo, o líquido, que é o balanço total da empresa, vai continuar o mesmo. O passivo e o ativo fica equilibrado na maioria das vezes. Isso o balanço patrimonial 31/12/2010, para poder iniciar o ano letivo. Tem um outro gráfico aqui, uma outra tabela, vai ser a demonstração dos resultados do exercício, o que ocorreu em 2010, de quando a empresa foi fundada, lá em 20/4/2010, até a sua finalização do ano, não é 12 meses, tá? É do ano geralmente, e ali 31/12. Inicial, o valor da sua compra, o movimento nas suas vendas, o lucro bruto de R$800 e ainda não tem despesa, nem com escritório, nem com luz, nem com nada ali nessa contabilidade, porque ele só quer ver o resultado do estoque. O lucro líquido que é R$800. Agora a gente vai ver um pouco do inventário permanente. O inventário permanente, que ele é um sistema de controle de estoque, dá, né, as informações para identificar os resultados geralmente que a empresa tem ao seu percurso do ano, tempo que eu estou fazendo isso. Anual permanente, como a gente viu, constante. Então, esse inventário ele é feito diariamente, né? Assim, permite que a empresa controle todas as entradas e as saídas da mercadoria que eles trabalham, fabricam ou vendem. A vida da empresa, ali eles conseguem monitorar tudo através desse permanente, o inventário permanente, dando aos gestores o quê? Uma possibilidade de apurar ou de tomar alguma decisão conforme a realidade da empresa. A qualquer momento, o valor do seu estoque ou o custo dessas mercadorias vendidas pode alterar ou sofrer alguma oscilação, dependendo da moeda que temos no mercado hoje. Tem um sistema de inventário que ele possui 3 métodos de controle que o gestor da empresa pode adotar. Então, primeiro é o PEPS, que é o método, é o primeiro que entra, primeiro que sai. Isso quer dizer o quê? Você faz de conta que você coloca ali uma fila de dominó e a primeira peça que vai entrando, ela vai ser também a primeira a sair. A ordem é um objetivo que a gente tem aqui de visualizar melhor o nosso pensamento. Com que objetivo que ela tem? Qual é o objetivo desse aí? De avaliar o estoque final pelas aquisições mais recentes. Esse método indica que as primeiras mercadorias que entram ou que entraram no estoque serão as primeiras a serem vendidas. Isso é legal dependendo do contexto que as empresas trabalham. Por exemplo, quem trabalha com laticínio ou quem trabalha com a área alimentícia, ela gosta de trabalhar nesse sistema por causa das datas de vencimento, validade. As primeiras que chegam no estoque, pode ver quando ela vai para a prateleira do mercado, elas são colocadas para frente, porque aquelas que chegaram depois, a data é maior, então eles colocam ela no fundo que o cliente acaba não vendo e assim consumindo aquela que já vai vencer. É uma estratégia que funciona muito bem e também que a gente pode dar uma olhada e comparar isso. Claro, aqui a gente já está falando de comércio, não de indústria para o consumo final. Esse exemplo dá legal. Outro exemplo aqui, no dia 3/3/2006, houve uma constituição de uma empresa, Comércio do Pescador, que se dedica à comercialização de motores para barcos de pesca, modelo XR8 da marca Pacu. A Comercial Pescador foi constituída pelo capital de R$50 mil em dinheiro. Aqui a gente tem o pagamento do salário do mês, dá até para a gente ter uma olhada ali, uma visualização, 16.200, mas a gente vai destrinchando conforme vocês vão olhando a tabela. Para entendermos então as transições que tem aí de compra e venda de mercadoria nesse contexto da tabela, a gente vai ver o sistema de inventário permanente e vamos analisar essa ficha, que seria esta aqui. Bom, tem a entrada, a saída, o saldo, ali o preço unitário, também a quantidade, como vocês podem olhar, junto com as datas de compra, todas elas foram efetuadas no mês 3, tá ali ficha de estoque, como vocês podem ver lá em cima, ele tem todas as identificações e o total de todo o estoque da mercadoria que tem e também de valores. Isso é bem interessante
para que as empresas possam verificar. Por exemplo, aqui na quantidade, a gente tem na primeira uma quantidade no dia 5/3, comprou 20 unidades, depois mais 10, depois mais 2, dia 18 e mais 4, dia 21, totalizando 36 peças. Com esses valores diferenciados, como vocês podem ver, ele era mais barato, dia 5/3, ou de repente era uma peça um pouco mais inferior ou um outro modelo, e depois ele foi aumentando, 1.300, depois 1.800, 1.875. Para a gente ter uma ideia, vamos fazer de conta que é o mesmo produto, mas ele sofreu várias variações de valores. Então, como pode ver, ele vai aumentando ao decorrer da sua vida, das suas compras. Ele vai dar uma total desses 36, somando com todos esses valores variados, de 44.100. Isso na primeira coluna. Depois aqui que seria o quê? Na entrada. Já na saída, a gente tem ali a quantidade de 15, de 30, isso quer dizer o quê? O que foi vendido. 2, 6 e 8, que vai totalizar 26, que vezes os valores, temos aqui, ele deu 27.800. E depois a gente vai discriminando ele ao decorrer ali no saldo que teria na empresa. E a seta ela vai apontando para baixo porque a venda está saindo primeiro os que já estavam no início e depois os de estoque final. Saída é feita pelos custos mais antigos, baixando as vendas pelos custos de cima para baixo. Primeiro, preço da venda, que é a receita da venda. Na venda do dia 12/3, com esse preço de 30 mil, foram de 15 unidades vendidas a R$2.000 cada uma. No segundo exemplo, preço de custo, que é o custo da mercadoria vendida, pelo valor das saídas de 15 unidades de R$1.000, totalizando que valor? R$15.000. Já no primeiro tem o valor de R$30.000, como a gente mencionou, que será feito débito aonde? De caixa, porque foi à vista. Então, seguindo ali, vocês vão ver que ela vai estar no número 4 da tabela seguinte. Deixa eu passá-la aqui para que vocês consigam encontrar ali. A gente está falando ali da tabela caixa, que tem ali um número, uma letra, que é o 4A, que está aí em cima, e vai estar no valor ali o 30 mil. Ela é feita na débito de caixa, porque foi à vista, como eu mencionei. Depois, o valor de R$15.000, vamos lançar a crédito na conta estoque, ela é chamada de razonete, que corresponde ao número 4B. A gente já vai ver que vai estar lá na parte de estoque. Depois desse do correspondente número da tabela, o preenchimento deve seguir a ordem da tabela anterior. Tem que dar uma olhada na tabela anterior que a gente passou para poder entender e entendendo os lançamentos dessa aqui. Vamos passar a tabela aqui que a gente vai entendendo, dar uma olhada nessa, uma filmada, que a gente vai retomar alguns pontos. Uma tabela eu esqueci de colocar, deixa eu achar lá no livro aqui. 50 mil, 30 mil, 13 mil, 16, 10. Eu vou mostrar ela aqui no livro, porque essa daqui eu não coloquei no meu slide. Tem ali o caixa, débito, e do lado crédito, o valor do A4, que é o 30 mil que a gente viu, e também do B, do 4B, que está lá no estoque no valor de 15 mil, que é no crédito. Muito bem. Agora a gente vai ver, inicia o processo de apuração desses resultados. Entender um pouquinho. Abrindo as contas necessárias para que a gente possa visualizar isso seguindo a sequência desses lançamentos na letra, beleza, a letra F está aqui. É o lucro ou prejuízos acumulado. Aqui a gente tem o balanço patrimonial do pescador, do 31 do que vende as embarcações, 31/3/2006. O artigo circulante, que ele vai ter ali, antes tinha 50 mil, agora a gente tem em caixa 41.700, duplicata a receber sobre as vendas, já temos aí o 21, e as mercadorias em estoque, ele ainda tem estoque de toda aquela compra, claro que a gente tem que observar aquela tabela anterior, mas a gente vai passá-la de novo, de 16.300. Depois fornecedores, a gente tem as nossas obrigações no passivo ali, 27.500, e aqui a gente consegue equilibrar um pouquinho os 79 mil entre o ativo e o passivo. E temos um lucro acumulado. Em seguida, a gente vai ter a demonstração desses resultados, que é os 51 mil menos o movimento de vendas, a gente tem 27.800, o lucro é de 23 mil. Então, juntando as despesas operacionais, que agora eles têm ali especificado, que é com frete e salário, 5.500 mais 16.200, vai dar ali o 21.700. Ele vai ter um lucro líquido de 1.500. Isso a gente falou um pouco sobre o primeiro que entra e o primeiro que sai, que é o PER.
UEPS. Agora a gente vai entrar no outro contexto que ela funciona um pouco inverso, que é o UEPS, que é o último que entra e o primeiro que sai, que é chamado esse método. Aí, para falar dele, a gente vai entrar nessa tabela aqui. O objetivo dessa aqui é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, o objetivo de avaliar o quê? O estoque final, pelas aquisições mais antigas. É um pouco diferente da outra, que ela era o inverso. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Aqui, o objetivo é avaliar o estoque final pela aquisição dos mais antigos. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Porque, iniciando o ano comercial, aquele que ele tinha estoque é o que ele vai desovar primeiro. Antes de mostrar um lançamento, uma cor de um produto novo, alguma coisa diferenciada, ele tem que desovar aquele que tinha no estoque. Essa é a ideia aqui que a gente está falando. Aqui o estoque final, avaliado pelas aquisições mais antigas, a gente vai relembrar sobre o exemplo que a gente estava comentando, tem mesmas informações que a gente retornou aquela tabela. Beleza, aqui a gente está olhando as unidades, a compra, os valores de lançamento, a quantidade obtida do dia e as ordens, o número de ordem de compra, como eles colocaram ali certinho, dá para a gente ter uma ideia, uma visualização geral do contexto do balanço dessa empresa. Agora a gente vai ver uma outra tabela, ainda incluindo bem semelhante àquela que a gente viu, só que agora vocês vão reparar que as setas estão indo para cima, porque o que estava lá embaixo vai ser o primeiro. A gente está vendo quase as mesmas quantidades, a única coisa que vai mudar são as partes, a seta aí está mudando e o saldo vai mudar um pouquinho. Então, cada venda é feita iniciando pelo custo mais recente, baixando pelos custos para cima. Então, primeiro, o que a gente vai ver aqui? O preço de venda, que é a receita da venda. A venda foi feita no dia 28/3. Esse preço era de quê? De 13.500, a quantidade 8 unidades vendidas, no valor de 1.687,50 unitária, cada uma delas. Já no segundo, a gente vê o preço de custo, movimento de vendas, que é o cálculo da ficha de estoque pelo valor das saídas das 8 unidades. Primeiro, a 4 unidades mais recente, que vai estar no estoque, que foi feita à vista na coluna aqui, e é o saldo do dia 21/3 no custo unitário, em que valor? 1.875. Depois, as outras 2 unidades, seguindo a ordem de baixo para cima, a gente está vendo as setinhas aí, custam cada uma 1.800. E por último, para encerrar, para completar, abaixo das 8 unidades vendidas, outras 2 unidades no valor de R$1.000 cada, correspondendo o custo total de 8 unidades no valor de 13.100. Vai gerar 2 lançamentos. Quais seriam eles? Na primeira ordem, a gente vem as receitas de venda, que é o valor de 13.500, que será feito o débito em caixa, que foi a dinheiro. Dinheiro à vista. Corresponde ao número 8 na tabela, que a gente vai dar uma visualizada aqui. Vai estar lá na 8A. Vai estar lá em vendas. Perfeito. Receita em vendas. Vai estar bem próximo de mim aqui no final. Depois a gente vai ver na segunda, que é a baixa do estoque. O lançamento é feito pelo preço do custo débito na conta do movimento de vendas, a crédito na conta estoque, no valor de 13.100, correspondente ao número 8B. Vai estar lá em estoque. Ou também pode estar no CMV, custo da mercadoria vendida, que é bem próximo aqui de mim, que está abaixo. Depois a gente vai preencher e agora a gente vai ver o saldo de cada conta e o seu resultado. A gente tem aqui a despesa no 5A, 5.500, no 8A, 13.500, como a gente tinha visto lá. Então agora vai ter despesa de frete, de salário, lá correspondente àquela tabela que a gente viu lá em cima. Então vamos abrir as contas necessárias para seguir qual letra? A letra F no contexto da tabela, que vai vir ao decorrer a essa. Então ali de 4.800, como vocês podem reparar. Então aqui está os 4.000 dos resultados, 4.800. Depois a gente vai ver como ficou esse balanço. Tem um circulante de 41.700, as duplicatas referente às suas vendas de 21.000, mercadoria que tem no estoque para iniciar o outro R$10.000, vai totalizar os 72.700. Depois ainda as suas obrigações, que são as contas do passivo, que ele tem que honrar com seus fornecedores, que é no valor de 27.500. Ainda tem o capital líquido, R$50.000, e ainda o lucro e os prejuízos acumulados, vai fazer a soma total de 4.800, e também vai ficar o mesmo valor do passivo, como a gente já notou aqui, os dois geralmente se equilibram bastante no valor de 72.700.
Depois temos mais uma tabelinha que ele ainda vai trazer um outro demonstrativo, só que ali no total do mês, do início que iniciou as compras, dia 3/3, e ele foi até dia 31/3 do ano que foi feito esse balanço aqui no nosso modelo de 2006. Então tem 51 mil, menos o acumulativo de vendas ali, o movimento, 30.600, mais o lucro, 20.400. Aí teve despesa com fretes e salários, que vai totalizar 21.700, ele vai ter um prejuízo líquido de 1.300. Como pode ver, ele pode ser modificado dentro de um contexto. Agora a gente vai finalizar com a medida ponderada móvel. Tem por objetivo avaliar o estoque final também, mas os custos das mercadorias vendidas pela medida entre os primeiros e os últimos das aquisições. Ele pega basicamente a ideia dos dois, no exemplo anterior. Então, voltando para aquela tabelinha que a gente tinha visto, continuar entendendo o raciocínio e vendo a sua diferença no resultado final, a gente vai ter entrada, saída dos saldos, tudo certinho, a quantidade de peças, o período das compras, que a gente vai encontrar nessa outra tabela, e aqui a gente vai ver um pouquinho como fica. Na medida ponderada móvel, saldo final é composto por um cálculo que encontra no custo medida de cada unidade adquirida, no período ou no dia do dia 5/3, que a gente possuímos 20 unidades, no preço de custo de R$1.000 unidade. Dia 9/3, a gente passa a ter mais 10 unidades, que depois, somadas as 20 unidades, passamos a ter um total de 30, no caso, os 10 que a gente adquiriu anteriormente, e mais as 20. E agora foram adicionadas aos 30 mil, anterior, dia 5/3, mais 13 mil, adquiridos, totalizando 33 mil, que é dividido pelas 30 unidades, permanecem ou fazem o custo médio aí de R$ 1.100 cada, entre o equilíbrio de todas as peças. A coluna da saída, na venda do dia 12/3, é feita pelo custo qual? O médio, que é 16.500, que vem 15 unidades, que é R$ 1.100. Nas vendas existentes, aqui a gente tem dois preços. Primeiro, preço de venda, foi no dia 12/3, e a gente teve aí o preço de R$ 30 mil, correspondente a 15 unidades vendidas no valor de R$ 2.000 cada. Já no segundo, a gente tem o preço de custo, que é o circulante de vendas ali, o movimento de vendas, no valor das saídas de 15 unidades, com o valor de R$ 1.100 cada. Unitário, correspondia no total 16.500. Iria gerar dois lançamentos. O primeiro, a gente mencionou o lançamento da receita à venda no valor de 30 mil, feita onde? No débito em caixa, que foi a dinheiro à vista, a crédito na receita de vendas, que é, como a gente viu, chamado razonete, que corresponde a esse número A4 na tabela que veremos. O segundo lançamento é relacionado à baixa do estoque, que é feito pelo preço do custo débito em contas, no CMV, no acrédito de conta estoque, no valor de 16.500, correspondente ao número 4B. Depois aqui a gente tem a tabelinha. Então, vamos abrir mais algumas contas aqui para que a gente possa ver. Aqui também tem os resultados, lucros e prejuízos acumulados da empresa. Tem o outro balanço patrimonial. Tem todas as informações que a gente já viu nas unidades anteriores. Vocês podem até reparar, também ele está no mesmo valor, 76.200, tanto no ativo quanto no passivo. E ali o movimento de caixa equilibrado do balanço patrimonial que ocorreu durante o período. Depois a gente vai ter a demonstração dos resultados. Aí já finaliza, dia 3/3 ao 31/3, fechou o mês, e aqui também tem os resultados com as despesas que tiveram com salário, frete, mais alguma coisa, e é claro, aqui ele te dá um balanço bruto e o lucro que ele teve ao recorrer desse período. Também temos as comparações entre os três métodos, que seria um quarto total, que esses três métodos que vimos aí nesses modelos anteriores, as vendas totalizando 51 mil. Vai estar nessa tabela, aqui tem os dois de cima mais utilizado, que é o PEPS e o EPS, e ainda a média. É para a gente ter o resultado agora de todas elas que a gente falou no período desse mês de março, de 3/3 a 31/3. Aqui ele te dá um resumo de todas as nossas comparações de cada uma delas para que a gente possa ver a diferença. Então as três ali tem o capital inicial ali, ou a venda de 51 mil, e depois ele vai descendo. Vocês vão reparando aí a diferença do resultado de cada uma delas. Cada empresa pode adotar um jeito, mas tem que ver qual é o tipo de produto, qual é o segmento que ela tem, para ver se ela vai ter realmente uma margem de lucro maior ou não. Os exemplos que vimos, podemos ter resultados diferentes
como a gente está observando, como a utilização do PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Estaremos dando baixa nas vendas pelos custos das primeiras unidades do estoque e o valor do estoque estará sempre avaliado pelas últimas compras mais próximo do seu valor real. Já com a utilização do UEPS, que é o último que entra e o primeiro que sai, é a baixa do estoque que é feita pelas últimas compras e os valores dos estoques do balanço patrimonial. Ele vai ser calculado de que forma? Com um valor mais antigo. A legislação brasileira hoje, que não permite que as empresas utilizem muito aí o UPS, que é o último que entra, e o primeiro que sai, para controle de estoque e apuração de custo. Pode ser utilizado de outra forma, mas para esses dois ela geralmente não permite, porque ele traz dentro de si um conceito de lucro menor, comparação entre os três métodos anteriores que a gente mencionou. As empresas no Brasil, tributação do imposto de renda a partir do seu lucro contábil. Quanto menor o lucro, maior o imposto. Isso também na nossa contribuição da declaração de imposto de renda segue o mesmo conceito. Função de oferecer o lucro menor e ser tributado pelo imposto de renda, o fisco, nessa comparação, ele permite apenas o uso do primeiro que entra e o primeiro que sai e o da média. Porém, para fins gerenciais, como eu falei que pode ser utilizado, mas somente para uso interno da empresa, o último a entrar, na verdade aqui o primeiro que sai, a gente tem aí o que apresenta um resultado melhor dentro das empresas. Então tem algumas empresas que utilizam realmente esse mais para controle interno e não para o fisco, porque vocês viram ali, se ele for usar esse método para uma margem de cálculo de lucro ou prejuízo, ele vai sair num prejuízo, mas se for para controle de mercadoria e de notas, ele consegue ter um balanço bem interessante, mais preciso dentro da empresa. Então tem algumas empresas que utilizam essa metodologia. Beleza, galera. Como a gente viu, não tem muito segredo, mas porém ela é um pouco complexa. É uma coisa que a gente tem que estudar um pouquinho melhor, ter mais habilidades. Eu aqui como tutor, vamos dizer, eu nunca utilizei esse método porque, como vocês mesmos sabem, isso aqui é mais usado para quem trabalha na área contábil. É bom a gente ter uma ideia. Eu nunca trabalhei na parte administrativa dentro de uma empresa interno, onde eu tinha que fornecer esses dados de controle. Eu sempre fui representante comercial e trabalhava só na parte externa. Claro, parte de venda, de entrada, coisa e tal, treinamento de fornecedores, comissão e tudo mais, tranquilo. Só que essa parte realmente ela é um pouco complexa. Mas se você der uma estudadinha legal e pegar, por exemplo, não só contabilidade geral, mas também ali finanças, matemática financeira, ela vai te trazer várias ferramentas que vai te auxiliar para fazer esse controle aqui, que todas essas matérias, já voltando da área administrativa, ela acaba se encontrando. Vocês vão ver aí também que vocês têm a apostila de custo, que vai vir bem ao encontro dessas informações. Só que, é claro, aqui ela está direcionando já mais pelo nome que ela diz, contabilidade geral, que é o que o gestor tem que ter uma ideia, o administrador também, de como que funciona o lançamento dessas informações. Dentro das empresas, geralmente, também tem um setor administrativo, onde tem os funcionários que ficam responsáveis de alimentar esse sistema, conforme vocês estão visualizando. E a parte do contador é onde vai puxar essas informações que depois é importada para a parte contábil. Eu não lembro o nome qual que é, mas ela é feita até num arquivo diferente na minha época, que era o XML, alguma coisa assim, que importava para a parte contábil para que eles pudessem fazer esse controle conforme a gente estava vendo. Se alguém trabalha com isso aí ainda, pode até colaborar com a gente aí e dizer como que funciona realmente o lançamento dessas informações. Então, de repente, vocês podem colaborar e ver como funciona aí na empresa de vocês, quem trabalha dentro desse segmento. Mas deu para a gente entender no geral, né, os métodos que tem, como funciona cada uma delas, estoque, a parte do ativo e do passivo, que vocês vão ver isso ou já viram numa outra apostila que ela é mais concentrada dentro dessa questão contábil, né? Ainda tem ali a parte que vai muito em encontro dessa apostila, não sei se vocês já tiveram, que é o orçamento empresarial, que também vem dentro desse encontro, só que aí não para a área mais contábil, mas sim para a área mais da empresa. E vocês vão ver muito aí de balanço patrimonial, ativo e passivo. Então hoje encerramos essa apostila. Beleza então, meu povo. Boa noite, professor. Então, boa noite. Fiquem bem, boa semana para gente, bom trabalho a todos nós.
Valeu, gente. Obrigado, então. Eu vou estar aqui até as 9h30. Se alguém precisar, é só chamar que eu vou estar na sala, tá? Vai estar rolando ali só o vídeo da Uniaselv, mas eu tô aqui. Boa noite a todos, fiquem bem.